Olá, nesse vídeo iniciaremos nossos estudos em geometria. Primeiramente, claro, geometria plana. Para poder começar os estudos nessa área da matemática, vamos aqui falar de elementos primitivos. E quais seriam esses elementos primitivos? Ponto, reta e plano. Que não ajudaria muito uma definição um pouco mais formal, porque temos uma ideia do que seria ponto. Quando se fala em ponto, você poderá, por exemplo, imaginar algo desse tipo aqui. Isso aqui é um ponto. Mas, por exemplo, uma bola no campo de futebol, devido à diferença grande do tamanho de um para outro, uma bola no campo de futebol também pode ser considerado um ponto. Então, de modo geral, todos nós temos uma noção do que venha a ser um ponto. Quando se fala em reta, aí temos que tomar cuidado numa coisa. A representação da reta tem aqui, nas suas extremidades, essas setinhas, indicando que isso continua infinitamente para cá e também para lá. Sobre ponto ainda, que eu não falei para você, temos que a representação de um ponto geralmente é feita com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Já as retas, elas serão representadas por letras minúsculas do nosso alfabeto. Então, no nosso exemplo aqui, temos aqui o ponto A, e aqui eu tenho a reta R. Bom, essa lousa aqui, que você está vendo aqui ao fundo, é um exemplo de uma porção de um plano. Um plano, ele também é infinito. E se você imaginar que eu estou aqui trazendo para você um exemplo, eu desenhei aqui uma reta contida dentro de um plano. Mas agora há pouco eu te falei que a reta ela é infinita. O que vai indicar que a reta ela é infinita é essa setinha aqui e ali também. Então, o plano, se ele tem dentro dele uma reta, e a reta ela é infinita, então o plano também é infinito. Claro, para ajudar você a compreender melhor a explicação, o ideal é que você fique pegando porções de reta, porções de plano, e mais na frente iremos usar algumas denominações, principalmente para o caso das retas, tá bom? Isso mais para frente. Por falar em plano, vamos imaginar que o plano ele esteja representando, ou seja, representado pelas letras gregas. Temos aqui o plano alfa. Embora essas representações elas poderão sofrer variações de acordo com o autor de questões ou autor de algum resumo teórico em alguma apostila, por exemplo, algum livro. Mas, a priori, os pontos eles serão representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, as retas, letras minúsculas, e os planos por letras gregas, letras minúsculas gregas. Bom, agora perceba o seguinte, por que eu desenhei o plano desse modo aqui? Bora imaginar, por exemplo, a superfície dessa tela do celular. Você desenha de que modo? Para você poder enxergar direitinho, para você poder ver a superfície. Eu faço essa inclinação aqui, ó. Então, o desenho que eu tentei fazer aqui foi algo parecido com isso, tá? Lógico, o plano ele é infinito, então aqui é apenas uma representação do plano. Veja algumas informações importantes ainda sobre o ponto. O ponto ele é elemento de reta. Então quer dizer que reta é um conjunto de pontos. Quando você estudou conjuntos, lá na relação de pertinência, quando você iria comparar elemento com conjunto, tu tinhas quais símbolos? Ou você diria que um elemento pertence a um conjunto, ou diria que um elemento não pertence a um conjunto. Então, essa vai ser a relação que eu vou estabelecer entre ponto e reta. Um ponto poderá pertencer a uma reta, ou um ponto poderá não pertencer a uma reta. Ponto é também elemento de plano. Então, a coisa seria a mesma. Um ponto pertence a um plano, ou um ponto não pertence ao plano. Ora, mas como reta é um conjunto de pontos, não somente isso, mas faz parte da definição, se falar que reta é um conjunto de pontos, aí botei reticências, depois vamos ver o que seria uma definição um pouco mais ampla sobre isso, mas já que reta é um conjunto de pontos, então se eu for relacionar reta e plano, olha, pense comigo, se reta é um conjunto e ela cabe num plano, então ao relacionar reta e plano, quer dizer então que eu vou estar relacionando conjunto com conjunto. Aí vem a relação de inclusão. E volto a te falar, você estudou isso quando começou a estudar conjuntos. Lá em relação de inclusão, falou de subconjuntos, enfim. Então olha só, reta é subconjunto de plano. Então,
eu digo que uma reta está contida num plano ou que ela não está contida num plano. Então, para você não confundir, ponto é elemento de reta, ponto é elemento de plano. Reta, ela pode ser subconjunto de plano. Bom, continuando a falar sobre eles ainda, eu tenho aqui um desenho um pouco mais abrangente em relação a conceitos, tá certo? Eu tenho aqui um plano alfa, eu tenho aqui essa reta R, ela está contida no plano alfa, tenho também aqui a reta S, essa reta T, ela, vamos dizer assim, ela concorre com o plano alfa, ela não está contida, porque uma reta só vai estar contida se todos os pontos dela estiverem dentro do plano, aqui não é o caso, apenas um ponto dessa reta aqui está contido, aliás, pertence ao plano alfa. Bom, mas enfim, vamos por partes, tá certo? O que seriam pontos colineares? Pontos colineares são pontos que pertencem à mesma reta. Vamos ver aqui, por exemplo, o ponto B, ele está aqui pertencendo à reta R. Do mesmo modo que o ponto C também pertence a essa reta R. E também o ponto D pertence à reta R. Então, os pontos B, C e D, eles pertencem a uma mesma reta, logo eles são pontos colineares. Aí, se colocar na conversa, por exemplo, o ponto E ou o ponto A, aí o ponto B, C, D e o ponto E já não são colineares. Se eu citei 3 ou mais pontos, só poderei dizer que eles são colineares se todos os pontos que eu citei pertencerem à mesma reta. Então, BCD são pontos colineares. BCDE, não, porque o E ele está fora desse rol de elementos, tudo bem? Bom, então temos aqui os pontos que pertencem à mesma reta, são pontos colineares. Mesma reta, mesma linha, até ajuda mais, né? Colinear, mesma linha, mesma reta. Bom, mas se você observar, aqui eu tenho o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E, todos eles estão no mesmo plano. Não estão na mesma reta, mas estão no mesmo plano. Então, esses pontos aqui, ó, o ponto A, ele pertence ao plano alfa. O ponto B, que é esse aqui, também pertence ao plano alfa. O ponto C também pertence ao plano alfa. O ponto D é outro ponto que pertence ao plano alfa. E o ponto E também pertence ao plano alfa. Entenda que eu não estou falando que eles pertencem à mesma reta, pertencem ao mesmo plano. Esses pontos que pertencem ao mesmo plano são pontos coplanares. Bom, e as retas coplanares? São retas que estão contidas. É errado eu falar que são retas que pertencem, porque reta é um conjunto. Então, se eu estou usando aqui uma linguagem dentro do rigor matemático, eu tenho que dizer o quê? Que retas coplanares são retas que estão contidas no mesmo plano. Então, aqui no meu exemplo, eu tenho aqui a reta R e a reta S. A reta R ela está contida no plano alfa, a reta S também está contida no plano alfa. Já esta reta T, ela tem apenas um ponto em comum com o plano alfa. Esta reta T só estaria também contida em alfa se todos os pontos dela pertencessem ao plano alfa. Então, a reta T ela não está contida no plano alfa. Porém, sobre retas, a gente vai ter que abranger um pouco o tema, porque retas, segmentos de reta e semirretas irão ajudar você a começar a construir alguns elementos geométricos. Conto para você isso nos nossos próximos vídeos. Bons estudos e até lá!